Aproveitando que você está em pé, pegue a sua Bíblia, tome ela em sua mão, Palavra de Deus, e abra comigo em Efésios capítulo 5. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo e há 2 semanas atrás eu preguei em cima desse texto que vai ser o texto base da nossa meditação nessa noite. Mas eu queria falar da obra do Espírito Santo no casamento. Eu quero falar desta obra do Espírito Santo no casamento. Quantos casados nós temos aqui? Maravilha. Pastor, eu que sou solteiro. Você já vai aprender porque casamento, meus irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Ai, como precisamos. Então vai ser esse tempo de aprendermos mesmo sobre a obra do Espírito Santo no casamento. E o texto que nós vamos tomar como base para a meditação está em Efésios capítulo 5, a partir do verso 18. Se o irmão que estiver do seu lado estiver sem a Bíblia, deixa ele ler junto com você. Efésios capítulo 5, a partir do verso 18. Vamos esperar para que todos encontrem. Amém? Vamos ler Efésios capítulo 5, verso 18. A palavra do Senhor, ela diz assim: E não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Vamos repetir esse finalzinho? Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Agora vamos repetir bem forte: quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Pai, obrigado pela tua palavra, que é poderosa. Cremos na tua palavra. Fale ao nosso coração. Use o pregador nessa noite com unção, com graça. Apesar dele, que ele seja um instrumento em tuas mãos. Ó Deus, que o coração da tua igreja esteja aberto, receptivo à tua palavra. Fale aos nossos corações, é o que nós te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Podem vos assentar, meus irmãos. Eu quero falar da obra do Espírito Santo no casamento. Talvez um dos grandes erros é acreditar que o Espírito Santo só vem sobre nós para nos equipar, para nos preparar para o ministério. Há uma ênfase muito grande. Se você for em qualquer livraria evangélica, você vai perceber quantos livros tem falando a respeito do Espírito Santo. Mas a ênfase da grande maioria, ou de quase todos, é do poder do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. E isso é maravilhoso, porque está na Bíblia. É o Espírito Santo que nos unge, é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos conduz no poder. Paulo diz que nós não devemos andar com temor, com medo, mas devemos andar na ousadia, na intrepidez do Espírito Santo. Paulo, falando sobre o seu evangelho, ele diz que o evangelho a qual ele pregou esse evangelho não baseado em filosofias, em palavras humanas, mas poder de Deus. O poder de Deus é uma realidade. O poder de Deus é algo que está disponível para você como igreja. O poder de Deus é algo que está disponível para mim e para você. É uma realidade. O Espírito Santo é esse Espírito Santo de poder. João Batista, no momento do batismo de Jesus, ele disse: olha, virá alguém que é maior do que eu, e esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Falando de Jesus Cristo.
E Jesus, ele dependeu do poder de Deus. Lucas capítulo 4 fala que ele entrou no deserto, levado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito. Mas depois de 40 dias no deserto, jejuando e orando, Jesus sai no poder do Espírito. E todo o seu ministério é desenvolvido no poder do Espírito. Ao ponto de Lucas, no livro de Atos, escrever que ele andou por toda parte, fazendo bem, curando os enfermos. Ou seja, ele andou no poder do Espírito. O poder do Espírito é algo que está disponível para mim e para você. Mas o mesmo Espírito que concede poder, é o mesmo Espírito que concede os frutos. O mesmo Espírito que concede dons, é o mesmo Espírito que concede os frutos. E eu queria pensar com você sobre esta obra do Espírito Santo no casamento. Eu não creio que é por coincidência que no capítulo 5, no verso 18, Paulo começa, e eu não vou explorar o verso 18, 19, 20 e 21, porque há 2 semanas atrás nós falamos sobre isso, e se essa pregação, eu acho que ela não está, mas essa semana, se você quer aprender mais do verso 18 ao verso 21, essa semana você pode acessar o nosso canal no YouTube, que a pregação de 2 semanas atrás vai estar lá, e você vai aprender mais sobre esse enchimento do Espírito Santo. Mas Paulo, ele começa dizendo assim, é como que Paulo, ele quisesse entrar em um assunto, o assunto do casamento, do relacionamento entre homem e mulher. Mas Paulo, entendendo que o relacionamento de homem e mulher em um casamento, ele só vai ser pleno se ele tiver a atuação do Espírito Santo. Então ele começa falando sobre o enchimento do Espírito Santo. Se você faz uma leitura rápida, a sensação que temos é que Paulo, ele coloca um assunto do Espírito Santo dentro de um texto, dentro de um contexto que parece que está solto ali. Não. O que Paulo está tentando nos dizer é que para que um homem exerça o seu papel como marido, como homem, ele precisa do Espírito Santo. Para que uma mulher exerça o papel de mulher, de esposa, ela necessita do Espírito Santo. Os casados aqui sabem disso. Se não for o Espírito Santo, meus irmãos, é difícil permanecer dentro de uma união, convivendo com a mesma pessoa 24 horas por dia, anos com ela, sem a ajuda do Espírito Santo, para que essa união ela seja o que é saudável. Então ele começa dizendo assim, olha, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós aprendemos há 2 semanas atrás que esse enchei-vos do Espírito Santo, o verbo aqui nos mostra que é um encher diário. Olha o que Paulo está dizendo, ele diz assim, para você desempenhar o papel de mulher, de esposa, de homem, de marido, o que ele vai relatar a partir do verso 22, você precisa ser cheio do Espírito Santo todos os dias. O verso 19 diz assim, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 21, eu queria a sua atenção, ele diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Se tem algo que é difícil, e eu diria até que impossível, é um homem se sujeitar ao outro. Quando o homem peca, quando Adão peca, nós herdamos de Adão a natureza pecaminosa. E essa sujeição, meus irmãos, só com o Espírito Santo, isso é possível. E o que Paulo vai abordar aqui é que, para que a mulher desempenhe a sua função dentro de casa, no casamento, sujeitando ao homem, ela necessita de ser cheia do Espírito Santo. Para que o homem se sujeite à mulher, é necessário que esse homem seja cheio do Espírito Santo. Antes de entrar no contexto desse texto, vá comigo lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. É em Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2, que nós temos a instituição do casamento. O casamento não foi pensado pelo homem, o casamento foi pensado por Deus. O casamento é uma proposta de Deus. Quem criou o casamento foi Deus. E porque Deus criou o casamento, Deus estabeleceu o padrão para esse casamento. E o padrão do casamento é o quê?
é a união entre um homem e uma mulher. Diga comigo, o casamento, segundo o padrão de Deus, é a união entre um homem e uma mulher. O homem não pode querer pensar ou mudar isso, porque essa instituição não é humana, ela é divina, foi criada por Deus. E quando nós olhamos aqui, olha, no verso 27, Gênesis 1, 27, diz assim: criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28, e Deus os abençoou, lhe diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui a palavra do Senhor está nos mostrando quando o homem e a mulher foi criada. Mas pula para o capítulo 2, verso 22. Vamos ler o verso 18 primeiro do capítulo 2, que diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que um homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Pula para o verso 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui nasce o casamento. Aqui nasce a união entre o homem e a mulher. E essa união foi criada por Deus. Para que você entenda todo esse contexto, eu não quero entrar em Gênesis 1, pelo menos hoje não. Você precisa entender que até esse momento, de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, o homem era a imagem e semelhança de Deus. Diga comigo, o homem era a imagem e semelhança de Deus. E quando eu refiro a homem aqui no livro de Gênesis, ele está se referindo ao homem e à mulher. Então nós percebemos que a expressão da imagem de Deus é refletida através do homem e da mulher. Quando o homem e a mulher se unem, eles conseguem refletir a imagem de Deus. Mas você sabe que no capítulo 3 de Gênesis vai entrar o pecado. E este homem, esta mulher que refletia a imagem de Deus, essa imagem de Deus no homem é desfigurada. A imagem de Deus no homem é desfigurada. E uma vez que a imagem de Deus no homem é desfigurada, o casamento vai sendo desfigurado com o passar do tempo. Quando Deus criou o homem, Deus cria o homem e logo depois ele cria a mulher. É interessante como que Paulo trabalha a teologia do casamento. Ele sempre vai trabalhar o casamento a partir de Gênesis 1 e 2. Em certo momento, Paulo fala assim: o homem foi criado primeiro e logo depois a mulher. Então ele fala, quem foi criado primeiro? O homem, e logo depois a mulher. Paulo não está trazendo aqui um sentido pejorativo, colocando uma mulher inferior ao homem, por ela ter sido criado depois do homem. Não, o que ele quer trazer para mim e para você é que o homem e a mulher foram criados para um relacionamento quando esses dois eram a imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado desfigurou esse homem, o pecado desfigurou essa mulher. E quando o pecado desfigura a imagem de Deus no homem, este homem e esta mulher agora só vão conseguir viver a realidade do casamento como Deus pensou, se eles tiverem a atuação do Espírito Santo na vida deles. Porque somente o Espírito Santo pode trazer de novo ao homem, trazer a restauração, a imagem que o homem perdeu com o pecado, a imagem de Deus. É por isso que Paulo trabalha que o Espírito Santo, ele está nos transformando a imagem do Filho unigênito de Deus. Ele está nos transformando a imagem de Jesus Cristo. E é isso que o Espírito Santo está fazendo. Ele está nos levando a ter a imagem de Cristo, a imagem de Deus. Esta imagem e semelhança que o homem perdeu com a queda. Está dando para entender até aqui? Então deixa eu te mostrar o que o pecado trouxe. Deixa eu falar do contexto histórico quando Paulo escreve isso.
Paulo escreve essa carta ainda no primeiro século, quando ele estava preso em Roma, na sua última prisão. E deixa eu te pegar um exemplo da mulher. Como que a mulher era vista dentro desse tempo, dentro desse contexto? Nós temos 3 culturas aqui, que eram as culturas, talvez, que envolvem todo esse contexto bíblico. Nós temos a cultura judaica. E o conceito que o judeu tinha da mulher, meus irmãos, era um conceito totalmente diferente da palavra de Deus. Quando o judeu, ele acordava de manhã, um homem, um judeu, ele fazia uma oração, ele dizia assim: Deus, obrigado, porque o Senhor, ele orava assim, deixa eu pegar aqui, Senhor, obrigado, porque eu não nasci um pagão, eu não nasci um escravo, e eu não nasci mulher. Era assim que o judeu, quando ele acordava, ele orava: Deus, obrigado, porque o Senhor não me fez um pagão, não me fez um escravo, e não me fez uma mulher. Na cultura judaica desse tempo do apóstolo Paulo, dentro do contexto bíblico, a mulher, ela não tinha opinião nenhuma. A mulher, ou o pai tinha total direito sobre ela, ou quando ela casasse, o marido passava a ter total direito sobre ela. Ao ponto que quando você vê no Velho Testamento a genealogia, você percebe que poucas mulheres entram naquele nome da genealogia, porque não era contado a partir da mulher, era contado a partir do homem. Nós temos essa influência mais romana, mas pega um pouco da cultura, um pouco da judaica, geralmente do sobrenome colocar sobre o filho. Ainda é muito forte escolher o sobrenome do pai. A mulher não tinha um valor. Um judeu poderia se divorciar de uma mulher se ele acordasse de manhã e a mulher, ao passar o café, ela exagerou no açúcar e o café tivesse muito doce, ele poderia divorciar dela por causa disso. Dentro da cultura judaica chegou a esse ponto. O homem poderia se divorciar por qualquer motivo, mas a mulher não podia pedir divórcio. Nem se o homem se tornasse um leproso, ela poderia pedir divórcio. Mas nós não temos só a cultura judaica. Se você pensa que a cultura judaica ela era ruim, você tem que imaginar a cultura grega. E a cultura grega, meus irmãos, era ainda pior. Porque a cultura grega havia muito uma elevação, uma exaltação à prostituição. E alguns filósofos gregos, e deixa eu citar um, Xenófonte, ele diz assim: a finalidade das mulheres é ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo possível. Nós estamos falando de um filósofo. Esse era o conceito que ele falava da mulher. Ela tem que ouvir pouco, falar pouco e perguntar o mínimo possível. Aí quando você vê tantas piadas sobre as mulheres, que elas falam muito, você pensa assim: isso começou agora. Não, isso começou lá no século I. Dentro da cultura grega, não havia o processo de divórcio. Não havia carta de divórcio, isso era um luxo. Não era necessário entrar num cartório e pedir um divórcio. Se um homem não quisesse a mulher, ele somente abria a porta de casa e jogava ela para a rua. Na cultura grega, o valor dado à mulher era o mínimo possível. Alguns filósofos vão escrever falando que a mulher, a função dela era somente dar prazer ao homem. E ela era tratada dentro da cultura grega como um objeto. Mas o que é ruim pode ficar pior, meu. Aí vem a cultura romana, que é o tempo que Paulo está. Paulo está preso em Roma. E a cultura romana, ela era pior. Porque a degeneração em Roma era tão grande que a família estava em ruína. Aí nós temos um filósofo chamado Sêneca. Sêneca, ele vai ser o conselheiro do imperador Nero, e ele vai viver no mesmo período que Paulo. Ele não era cristão, por mais que alguns escritos dele pareçam ser cristão, mas ele não era cristão. Ele tinha até uma aversão ao cristianismo, e alguns vão dizer que Paulo, mas ele, vão trocar algumas correspondências. Esse filósofo Sêneca, ele dizia assim: as mulheres se casam para divorciar, e se divorciam para casar. Tem outros
que vão dizer que os dias, como um exemplo Juvenal, ele fala que havia maridos que haviam casado 8 vezes. Jerônimo afirma que em Roma havia uma mulher que havia casado pela 23ª vez. Dentro da cultura romana, a mulher perdeu totalmente o seu valor. Alguns filósofos vão dizer que os romanos, eles datavam, eles contavam os anos pela quantidade de mulheres que eles tinham. Então, nessa cultura, a mulher foi reduzida a nada. Quando pegamos alguns outros filósofos, eles vão dizer que a única função da mulher no casamento era para gerar filhos. Quem vai defender isso é esse filósofo Sêneca. Ele dizia que a esposa, ela não deveria se casar para ser feliz, não, ela só tinha uma função, gerar filhos. E esse pensamento de Sêneca, ele vai influenciar toda a igreja no período medieval. A igreja vai caminhar durante anos, olhando para a mulher e vendo, a mulher só tem uma função, gerar filhos e cuidar dos filhos, e pronto, acabou. Dentro do contexto romano, alguns filósofos diziam que em casa o homem tinha uma mulher para gerar filhos, mas se ele quisesse ter prazer, ele procurava as prostitutas do lado de fora. E todas essas culturas vão influenciar a nossa cultura hoje. Talvez o que eu estou dizendo aqui da cultura judaica, da cultura grega, da cultura romana, você pode pensar, pastor, mas hoje existe isso. Existe, sim. Continua havendo essas mesmas coisas hoje, continua. E é dentro desse contexto que Paulo começa a escrever sobre o casamento. E Paulo fala do casamento, e ele fala da mulher, e ele fala do homem. Hoje nós estamos vivendo, meus irmãos, os mesmos desafios que Paulo viveu nesse tempo. Porque a cultura pós-moderna já mudou e quer tentar, ou está tentando mudar o conceito de casamento. Se Deus estabeleceu que o casamento é entre um homem e uma mulher, agora estão querendo dizer que casamento pode ser entre um homem, outro homem, uma mulher e uma outra mulher. Nós estamos vivendo os mesmos desafios. E é necessário que nos voltemos para a Escritura, como Paulo trouxe aqui essa orientação. Aí eu quero entrar no verso 22, que Paulo começa dizendo assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Eu queria que as mulheres ficassem de pé. A pastora Eliane vai vir aqui. Vem aqui, pastor. Vem aqui. Ela vai ler com vocês esse versículo. Meus irmãos, se tem um versículo que eu acho que as irmãs, elas não gostam, é esse versículo. Mas eu quero explicar ele para você de forma correta. O verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Era para repetir, Leandro, com as mulheres. É para elas repetir também. Vamos repetir, gente, de novo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Amém. Amém. Agora, só os casais em pé, né? Só os casais. Se você está do lado da sua esposa, se você não está, você vai correr e ficar do lado dela agora. Aleluia. Agora as esposas olhando para o marido, vocês vão dizer esse versículo, vocês vão dizer assim: meu amor, eu quero ser submissa a você. Meu amor, eu quero ser submissa a você. Você falou aí, esposa? Falou? Olha aí para o marido, diga. Então deixa eu explicar esse versículo. Pode se assentar aí. Se eu não me engano, foi no seu livro Vida no Espírito, Martin Lloyd-Jones, ele traz um conceito interessante. Ele diz assim: nós precisamos exorcizar algumas palavras na Bíblia, porque elas foram passadas pelo conceito errado. E um conceito errado que foi passado dentro da igreja durante anos e anos, durante séculos, é a palavra submissão.
Tem mulheres que quando fala para ela ser submissa ao marido, meu irmão, fala, por que isso? Porque o conceito dela sobre submissão está errado. Quando ela pensa em submissão, ela lembra dessas 3 culturas que eu falei, judaica, grega e romana. Ela pensa que ser submissa é ser rebaixada, é se sentir menor do que o marido. Não! Submissão não é inferioridade. Submissão não é inferioridade. Não é se colocar e ser menor do que o homem, porque a Bíblia nos informa que a mulher não é inferior em nada ao homem. Mesmo que a Bíblia foi criada dentro do contexto dessas 3 culturas, judaica, grega e romana, a Bíblia não coloca a mulher como inferior. Paulo fala que a mulher é mais frágil, não inferior. Se a mulher fosse para ser inferior, Deus não tirava da costela, Deus tirava do dedinho lá do homem. Mas ele tirou da costela, mostrando que essa mulher precisa andar do lado. Essa mulher precisa ser auxiliadora. Diga comigo, auxiliadora. O que é uma mulher auxiliadora? Eu gosto da melhor explicação que eu já vi hoje, foi do Hernandes Dias Lopes. Ele disse que a auxiliadora é aquela que tem a capacidade de olhar nos olhos. É aquela que olha para o marido nos olhos. Não é aquela que se olha de baixo para cima, se sentindo inferior. O que houve diante das culturas de todo o tempo foi reduzir a mulher a nada em muitas culturas. Hoje nós vemos todo esse movimento das mulheres, né, de querer ocupar o seu direito. Não, a Bíblia mostra e coloca a mulher no lugar dela. E qual que é o lugar da mulher para Deus? É no mesmo lugar que Ele colocou o homem. E no casamento, isso precisa ser resgatado, essa submissão, porque Satanás, uma da estratégias dele é distorcer a palavra de Deus. E muitas mulheres não querem ser submissas, porque acham que ser submisso é ser inferior ao marido. Ser submissa não é ser escrava. Se você está aqui, marido, e você acha que ser submisso é a sua esposa, todo dia que você chega em casa e fala uma coisa, ela tem que bater continência para você, está errado. Você acha que ser submissa é ela deixar todo dia a casa linda para você, arrumar a casa toda, fazer a comida, lavar a vasilha toda para você? Não, isso não é submissão. Nós precisamos entender o que é isso. Aos olhos de Deus, a mulher foi colocada no mesmo lugar que o homem. Meus irmãos, até 20 anos não, até 15, 20 anos atrás, havia no Brasil uma discussão se mulher poderia ser pastora ou não. Então nós vemos de uma cultura onde a mulher é colocada lá embaixo. Por que que o número de agressão no lar contra as mulheres cresce tanto? Isso é fruto de quê? Isso é fruto da queda do homem. Porque quando Deus criou, Ele criou homem e mulher. E os dois foram criados à imagem de Deus. Submissão não é obediência incondicional. Olha o que o texto nos diz, verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Se submissão não é obediência incondicional, pastor, o que é submissão? É ser submissa ao marido por causa de Cristo. É ser submissa ao marido por causa de Cristo. Quando a mulher, ela se coloca debaixo da submissão do marido, Paulo diz, como ao Senhor. É ser submissa ao marido por causa de Cristo. Mulheres, olha para mim, quando a Bíblia diz que é para você ser submissa ao marido, não é por causa do marido, não é para agradar o marido, não é para deixar o marido feliz. Você é submissa ao marido por causa dele, por causa de Cristo. A perspectiva muda, é por causa do Senhor. Você se submete por causa de Cristo. E a expressão da submissão a Cristo
é uma expressão da submissão da igreja do Senhor Jesus a Cristo. Quando Paulo ele compara a esposa com a igreja de Cristo, ele está dizendo assim, da mesma forma que a igreja, e quem é a igreja? Nós. Da mesma forma que nós somos submissos a Cristo, a esposa precisa ser submissa ao marido. Então você, marido que está aí, olhe para sua esposa e diga, meu amor, você precisa. Não, fale. Parece que vocês não estão batendo os maridos em casa não, né? Fala forte com o homem. Fala assim, amor, entendeu? Você precisa ser submissa a mim. Preocupa não, esposa, daqui a pouco eu vou chegar nos maridos. Entendeu? Ser submissa ao marido, olhe para mim, eu quero que você entenda essa parte. Ser submissa ao marido, a submissão da esposa ao marido, é a sua liberdade. E eu vou explicar isso. Ser submissa ao marido é uma conquistar da sua liberdade. Mulheres, você só consegue ser livre no casamento quando você é submissa ao marido. Agora a coisa apertou, né? Submissão não é escravidão. Submissão é liberdade. Na verdade, é a verdadeira liberdade. Eu só sou livre quando eu obedeço às leis do meu país. Um trem, ele só é livre quando ele anda pelo trilho. Mulher, você só vai ser livre quando você andar debaixo dos princípios bíblicos. Entenda, a pessoa que te conhece melhor foi aquele que te criou. E porque ele te criou, ele sabe o que é melhor para você. E você só vai ser livre quando você estiver andando segundo o padrão que Deus estabeleceu para você. Se você tentar ser o que Deus não te chamou para ser, é um problema muito grande. Como por exemplo, qual foi o problema de Satanás? É que ele sendo anjo, criatura, ele quis ser o quê? Criador. Ele quis ser Deus. Lúcifer era um querubim ungido, mas porque ele tentou ser o que ele não foi criado para ser, ele se tornou o quê? Satanás. Todo aquele que foi criado para algo e tenta fazer, exercer uma função que ele não foi chamado, o destino dele é o mesmo de Satanás. Deus não colocou estrutura na mulher para ela fazer o papel de homem. Da mesma forma que Deus não vai colocar no homem a estrutura para ele fazer o papel de mulher. Não há essa capacidade. É você ir contra a sua natureza. E ir contra a natureza é você fazer um esforço muito grande para tentar ser o que Deus não planejou que você fosse. Então, submissão não é escravidão, é liberdade. Submissão da esposa ao marido é a sua glória. Olha o verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Ele compara o ato da esposa, a submissão dela em casa, com a postura da igreja com Cristo. O que você, esposa, a sua atitude, a maneira de você agir dentro de casa, precisa refletir o que a igreja reflete aqui no culto de domingo. Isso nos leva a pensar muito. Porque a igreja só é bela quando essa se submete ao marido. A submissão da igreja a Cristo não vai desonrar a igreja. Pelo contrário, é isso que traz honra para a igreja. Essa submissão à pessoa de Cristo. A igreja só é feliz quando ela é submissa a Cristo. Quando a igreja deixa de submeter a Cristo, ela perde a sua identidade.
Submissão da esposa não é a um tirano, mas a um marido. Mulher, diga comigo, eu preciso ser submissa ao meu marido. Mas esse marido não pode ser um tirano. Qual é a postura desse marido? Está no verso 25. Agora eu queria que os homens repetissem comigo, vamos lá? Todos os homens. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Deixa eu falar com os homens agora. Agora o negócio vai apertar. Olha para mim, se no caso da esposa, a palavra que define a esposa é submissão, a palavra que define o marido é o amor. Se a palavra que define a esposa é submissão, a palavra que define o homem, o marido, é o amor. O marido nunca deve usar uma liderança para esmagar a esposa. Toda liderança que o marido exerça dentro de casa, e Deus deu isso ao homem, para que ele exerça esse papel, essa liderança precisa ser exercida em amor. E este amor, meus irmãos, não é qualquer amor. É um amor semelhante ao de Cristo. Quantas mulheres já reclamaram comigo, pastor, esse negócio de ser submissa, pastor, isso deveria ser tirado da Bíblia. Eu falei, minha irmã, reclama não, porque o nosso peso é maior, porque nós temos que amar igual Cristo amou. E você já olhou o tamanho do amor de Jesus? Você viu que o amor de Jesus, para onde ele o levou? O amor de Cristo levou para a cruz para morrer. A Bíblia não manda você, mulher, morrer para o marido, mas fala para o marido, tem que morrer por você. Então o que é esse amor? O amor de Cristo pela igreja, ele foi proposital. Foi uma escolha de Cristo. Foi um amor sacrificial. Foi um amor santificador. Foi um amor altruísta. Foi um amor abnegado. E foi um amor perseverante. Se na mulher a palavra é submissão, no homem a palavra é amor. E talvez você diga, pastor, mas aonde está a obra do Espírito Santo nisso tudo? Vamos lá em Gálatas capítulo 5, volta aí 2 páginas da sua Bíblia, 3 páginas da sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, 22. Gálatas capítulo 5, 22, encontraram? Amém? Mas o fruto do Espírito é... Qual que é o primeiro fruto do Espírito? Amor. Por que é necessária a atuação do Espírito Santo? Porque o primeiro fruto do Espírito é amor. Esposa, se o seu marido não for cheio do Espírito Santo, ele nunca vai conseguir te amar como Cristo amou a igreja. É necessário que você, homem, seja cheio do Espírito Santo para você expressar esse amor. Não é um amor, e Paulo define como deve ser este amor. Vamos lá, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios capítulo 13, vamos entender como que é esse amor? Paulo faz aqui quase que um tratado sobre o amor. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 13. Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aí ele começa a definir o amor. O amor é paciente. Homens, diga comigo, o amor é paciente. Você que é casado, olha para sua esposa. Você tem sido paciente com a sua esposa? Difícil coisa Deus está nos pedindo, não está, meus irmãos? Mas o amor é paciente.
Ele continua dizendo, ele é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Meus irmãos, somente com a atuação do Espírito Santo nós podemos expressar isso aqui. Não esperem de um homem com a natureza caída, a natureza adâmica, desfigurado com pecado, ele vai conseguir expressar isso. Só é possível expressar esse amor se este amor for gerado em nós pela pessoa do Espírito Santo. Ele continua dizendo, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, não se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais abala, mas havendo as profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciências. Meus irmãos, só com amor. Quando nós vamos lá em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, verso 5, diz assim, Romanos 5:5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Como que esse amor chega no meu e no seu coração? Através da pessoa do Espírito Santo. É por isso que Paulo fala de ser cheio do Espírito Santo, porque a mulher só vai conseguir ser submissa ao marido se ela for cheia do Espírito Santo. Se ela não for cheia do Espírito Santo, ela sempre vai resistir, porque é da nossa natureza resistir. Ele fala, seja cheio do Espírito Santo, para que você sujeite uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Quanto tem filhos aqui na idade de 9, 10 anos, ou já teve? A nossa natureza ela é tão pecaminosa, irmão, você pega até mesmo a criancinha. Você fala com ela para ela fazer alguma coisa, ela resiste em fazer. Porque é da nossa natureza de resistir o outro. Nós não queremos nos sujeitar ao outro. Quando nós vimos, a Eliane lavou o cadastro do sapato do Samuel, ficou branquinho. Na hora que saiu de casa, ele não amarrou, e ela falou, Samuel, amarra o sapato. Eu acabei de lavar, e ele está pisando nele. Não, na hora que eu chegar no carro, eu amarro. Ele chegou no carro, desceu do carro, ela falou, amarra o sapato. Mas há sempre na nossa natureza esse desejo de resistir ao outro. Por mais que o outro queira o nosso bem, por mais que o que ele esteja falando é para o nosso bem, nós resistimos ele. Sempre vai haver na natureza pecaminosa do homem essa rejeição. Quando Paulo fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, isso só é possível se o Espírito Santo estiver junto. Marido, se o Espírito Santo não tiver com a sua esposa, ela vai te resistir em todo o tempo. Esposa, se o Espírito Santo não tiver sobre o seu marido, ele nunca vai conseguir te amar como Cristo amou a igreja. O amor de Cristo é esse amor, mas esse amor que se entrega. Não é um amor egoísta, mas é um amor devotado à pessoa amada. Assim como Cristo se entregou pela igreja, há essa expectativa que eu e você, homens, possamos nos entregar em favor da felicidade, da alegria das nossas esposas. Se o amor de Cristo nos santifica, o meu e o seu amor pelas nossas esposas precisa santificá-la. O que é santificá-la? É visar o bem dela. É você colocar o bem dela em primeiro lugar. É você colocar ela em primeiro, não você. É um amor para purificá-la. É um amor que purifica, é um amor que busca a perfeição do outro. Eu me lembro de um período, nós fomos aconselhar com uma liderança, e era o período que a pastora Eliane queria entrar na faculdade. E nós fomos orientar, procurar orientação com líder.
E o líder aconselhou, falou assim, olha, Walter, se eu fosse você, eu não deixava a Eliane estudar. Porque esse negócio de faculdade muda a cabeça da mulher. Aí eu cheguei e falei assim, Eliane, eu acho que esse conselho não foi de Deus, não. Entendeu? E quantos homens ele quer anular a esposa? Você precisa ter esse amor ao ponto de purificá-la, que busca a perfeição dela. Homem, você precisa levar a sua esposa a crescer todo dia. Pastor, e se ela crescer mais do que eu? Se ela crescer mais do que você, porque você está parado. Cresce junto com ela. Se ela crescer um pouquinho a mais, ela te puxa para cima. Quando você estiver lá em cima, você puxa ela. É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. E cresce junto, cresce como casal, cresce como ser humano, cresce como pessoa, cresce como pais, cresce como homem e mulher de Deus. É isso que Paulo está dizendo, amar como Cristo amou a igreja. Cristo morreu para que a igreja recebesse vida. É esse investimento, é esse nível de amor. Um outro verbo que define isso é apresentá-la. O amor visa a felicidade plena com a pessoa amada. Você precisa olhar para a sua esposa e ver o que deixa ela feliz. Às vezes não é muitas coisas. Às vezes é algo simples. Eu me lembro quando eu casei com a Eliane. O primeiro ano de casamento é difícil, né, irmão? Até a gente conhecer. Eu me lembro que a gente morava, era um apartamento pequenininho, e a gente morava em cima do apartamento, e embaixo tinha um açougue. Era só descer a escada que chegava no açougue. E quando eu chegava do serviço cansado, a Eliane falou assim, você comprou carne? Eu falei, o quê? A carne para a gente comer. Eu falei, mas o dinheiro está aí. Era só você descer ali no açougue. E eu achava assim, mas tem alguma coisa errada nisso. E era às vezes o motivo da nossa discussão. Porque todo dia que eu abria a porta, ela já estava esperando. O que você trouxe? Eu disse, nada. Precisava de alguma coisa? Você me ligou falando que precisava de alguma coisa? Meus irmãos, isso continuou. Quando Samuel nasceu, Samuel com 3 aninhos, eu lembro da cena, eu chegando em casa cansado. Na hora que eu abro a porta, está a Eliane e o Samuel. O que você trouxe? Eu disse, nada. Precisava de alguma coisa? Você avisou? Até que eu fui para a casa dos pais dela. Aí eu percebi, estávamos lá, tinha acabado de ter um churrasco, lá no Paraná, irmão, um churrasco gostoso, comemos demais. O pai dela saiu, o pai dela trabalha vendendo carro, sai e volta 5, 6 vezes no dia. Mas se ele sair 6 vezes no dia, 6 vezes ele vem com a sacola na mão. E eu estava ali sentado e eu vi, ele chegou com a sacola na mão, eu vi a Eliane, gente, 35 anos, indo igual uma criança com o encontro do pai, sabe aqueles filmes que vêm correndo de lá? Eu falei assim, cara, é a sacola, tem que chegar com alguma coisa. Já sei. Voltei para Belo Horizonte, irmãos, eu fiz o teste. Sabe aquela balinha chita? Ruim. Coloquei 4 dentro da sacola, falei, vou fazer o teste. Chegando em casa, o que você trouxe? Trouxe uma balinha. O melhor marido do mundo. Eu percebi isso, ela foi criada com isso, que a referência dela, de homem de casa, é o pai que chegava com a sacola na mão. E eu sei, se eu quiser chegar em casa, meu irmão, é colocar qualquer coisa na sacola e levar. Não precisa de nada em casa, mas agrada a ela chegar com a sacola na mão. O que agrada a sua esposa, o seu esposo? Talvez você está pensando, é coisa muito... Não é. Se você sabe o que faz feliz, meu irmão. E talvez são coisas simples, e amar é isso, é ver a felicidade do outro. É você colocar talvez um bombom dentro de uma sacola, e a esposa vai vibrar porque você lembrou de colocar um bombom. E é muito simples, mas às vezes nós demoramos para entender isso. E o Espírito Santo, ele vem para nos ajudar a fazer o outro feliz. Algo que eu sempre pergunto no casamento. E eu acho que o ano que vem, irmão, vai ter muito casamento aqui. Deus já está unindo uns mistérios aí, Jesus. Entendeu?
Tem uns irmãos que começaram a namorar, estão até sentando no primeiro banco da igreja. Ficava tudo lá atrás. Quando eu fui no Amazonas, fui com a equipe missionária no Amazonas, e lá junto com os ribeirinhos. E os ribeirinhos, eles têm autorização, eles podem caçar. O único animal que eles não podem matar é o peixe, o boi, mas pode matar o jacaré para comer. Eles têm essa autorização do IBAMA. E eu estava lá, chegou um rapaz, o Mica, falou assim: pastor, você quer caçar um jacaré? Eu falei: pode? Ele falou: pode. Eu falei: vamos. À noite, fomos caçar o jacaré. Sabe como é que eles caçam o jacaré? Você entra na canoinha, eles vão com a lanterna, e o jacaré fica todo debaixo de água, mas fica os dois olhinhos dele para fora. Quando você vê dois pontinhos amarelos observando, é o jacaré. Os jovens aqui estavam igual o jacaré ali atrás, só observando, irmão. Olhando o olhinho assim, ó. Mas glória a Deus, vão ter muito casamento. Mas no casamento eu sempre digo, se você está vindo para o casamento, achando que a pessoa que você está casando vai te fazer feliz, está errado. Você tem que vir até o altar sabendo que você está indo para fazer o outro feliz. E mesmo que ele não te faça feliz, você vai fazê-lo feliz. Você não pode vir para um relacionamento buscando suprir a sua carência. Se é amor, é esse amor que não visa o próprio interesse, mas o interesse do outro. Casamento, meu irmão, é algo que somente com a ajuda do Espírito Santo, para termos casamentos felizes e saudáveis. E uma igreja forte é uma igreja que tem famílias fortes, casamentos fortes, onde o homem exerce o seu papel de homem, a mulher exerce o papel de mulher. E os dois no papel, no trilho que Deus estabeleceu para eles, as famílias vão sendo estruturadas e edificadas para a glória do Senhor. Mas para isso é necessário que haja a presença do Espírito Santo. Olha o 25, verso 25 ao verso 27. Marido, amai-vos, nós estamos em Efésios 5. Efésios 5, 25. Marido, amai-vos, vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O marido deve cuidar da vida espiritual da esposa. Homens, olhem para mim. É você que deve cuidar da vida espiritual da esposa. Não é a esposa que tem que ficar arrastando você para orar. Não é a esposa que tem que ficar cobrando você de ler a Bíblia. Essa não é a função dela. É você que precisa ajudar a esposa. É você que precisa cuidar da vida espiritual delas. Ainda esse ano nós vamos aprender sobre o culto doméstico aqui no culto de domingo. Para que isso aconteça, para que volte, que possamos andar no trilho. O marido é responsável pela vida espiritual da esposa e dos filhos. É o marido que é o sacerdote de casa. É o marido que precisa buscar a santificação da esposa. É o marido que deve exercer a influência espiritual e buscar a bênção de Deus para a esposa e a família. E talvez você veio de um contexto familiar como eu vim. Eu não aprendi isso com meu pai. E talvez você veio desse contexto. Por isso que a igreja é para isso. Talvez nós vamos ter que ensinar a como fazer isso. Para que você comece a fazer isso. Irmãos, existe um poder, homem, marido que está aqui na sua oração. O Samuel estava disputando um campeonato de futebol. Eu achei muito interessante que o time dele perdeu a primeira, levou uma goleada de 6-2. Na segunda foi pior, perderam demais. Aí na terceira ele falou assim, é só oração para resolver. Então ele ia jogar bola, vestiu o uniforme dele e falou, seu pai, só ora para mim hoje. O senhor ora para o meu time. Eu falei, pensei comigo, né? Não falei, falei assim, nem oração está ajudando esse time. Mas achei interessante porque no momento do aperto, ele falou assim, pai, só ora por mim. Ele não foi na mãe dele. Ele não pediu oração à mãe dele, ele pediu ao pai. Ele falou, só ora por mim. Eu me lembro que eu estava arrumando para sair. Ele falou, não vai embora sem orar por mim não, ora pelo meu time. É essa identificação que o filho precisa ter com o pai.
Essa identificação com a esposa precisa ter essa segurança. Se eu preciso de um intercessor, se eu preciso de alguém para orar por mim, eu posso contar com o meu marido, porque ele é homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele vai impor as mãos, ele vai orar por mim. Paulo está mostrando isso, assim como Cristo, ele cuida da vida espiritual da igreja, da noiva. Assim eu e você, maridos, precisamos fazer em casa. Agora, como que um homem deve tratar a sua esposa? Primeiro, o homem não pode abusar dela. Ninguém abusa do seu próprio corpo. Se você abusa do seu próprio corpo, se você abusa do seu próprio corpo, é porque tem algum distúrbio, tem algum problema. Se a esposa, e a Bíblia diz que quando você se une para o casamento, você se torna uma só carne. Se você está abusando da esposa, você está abusando do seu próprio corpo. Então você não pode fazer isso. Pedro, ele chega aí até mais profundo do que Paulo, ou sendo assim mais direto, porque Pedro diz assim: se o marido trata mal a esposa, a oração dele não é ouvida por Deus. O marido deve cuidar da esposa e não deve descuidar dela de nenhum momento. O homem não descuida do seu corpo. Se você não descuida do seu corpo, você não pode descuidar da sua esposa. O marido deve zelar pela esposa. E esse zelo, ele envolve o suprimento material, envolve o suprimento emocional. Não adianta você vir com a mesma linguagem que o meu pai dizia lá atrás. Ah, não, está faltando nada em casa. Eu lembro quando eu ia fazer compra com meu pai, meus irmãos, há 20 anos atrás, adolescente ainda. Meu pai trazia, era 2 fardos de arroz, 2 fardos. Ele enchia a despensa e a preocupação dele é essa: não está faltando nada em casa. Só que um relacionamento não é só de comida que a esposa precisa, ela precisa de carinho. Hoje eu fui buscar o Samuel, estava lá na casa do pastor Ricardo, brincando na praça com os meninos. Aí na hora que nós estávamos para o carro, a Eliane falou do carro. Aí falou assim com o Ricardo: tem homem que gosta de lavar o carro, né? Eu falei: eu não gosto, por isso que ele está sujo ali, mas vou lavar ele. Mas já viu que tem homem que ele alisa o carro? Se ele alisasse a esposa igual ele alisa o carro, irmão, o casamento dele não acabava. Não acabava não, irmão. Porque lustra o bichinho todo dia está lustrando o carro. A esposa precisa do alimento, precisa da proteção da casa, mas precisa de carinho, precisa de tempo. E como elas precisam de tempo? Agora, posso falar uma coisa para vocês, irmãs? Eu sei que vocês querem tempo, mas quando o marido chegar em casa, dá 40 minutos para ele. Ele vai chegar em casa, ele vai ligar a televisão, vai ficar com o controle remoto ali mudando. Eu sei que você quer conversar, mas se você dá 40 minutos para ele ficar mudando de canal, 40 minutos, não assistir nada, ele vai te ouvir. Mas se você já está esperando aí na porta de casa para começar a falar... Semana passada eu estava lá em casa, fui fazer um omelete. E preparando o omelete, a Eliane entra na cozinha e começou a falar: irmãos, eu não consegui fazer omelete. Eu falei: deixa eu terminar de fazer omelete, aí depois você continua. Nós homens não conseguimos. Vocês conseguem fazer 10 coisas ao mesmo tempo, falar de 10 assuntos, nós não conseguimos. Eu quase estraguei a omelete. Eu falei com ela: deixa eu fazer a omelete, porque eu preciso concentrar na omelete. Depois que eu terminar ela, aí eu vou te ouvir. Se você der 40 minutos para o seu esposo, quando ele chegar em casa, aí você vai poder falar. Ele vai te ouvir. Mas se você já começar na porta, eu sei que tem necessidade. Lá em casa, a vaga da garagem, ela dá na janela. Então, na hora que eu estaciono, está ali a janela. E na janela, geralmente, nós temos um cachorrinho chamado Bernardo, um Yorkshire, e ele vai ali para a janela esperar. E quando eu vejo que na janela está o Bernardo e a Eliane, eu já respiro fundo. Falei: hoje ela quer conversar. E eu e você,
marido, precisamos entender que a mulher tem essa carência. Quando me dá bom dia ou boa noite pela janela, irmãos, eu sei, hoje... E talvez o que ela quer é isso, é que você ouça. Existe essa necessidade. O marido zela pela esposa, e não é só o zelo de dar roupa e comida, mas dar atenção, dar carinho. Nós temos um para-casa aí dos homens. Quantos foram no culto dos homens? Levanta a mão aí, casados. Nós temos um para-casa, só o tênis cumpriu ele até agora. Eu vou revelar para as mulheres aqui. O nosso para-casa é levar a esposa para jantar até o nosso próximo encontro. Só a esposa. Os filhos você deixa com a avó. Ah, já estava ali falando, eu vou junto. Sai, vela. Entendeu? Só a esposa. Só a esposa. Os filhos ficam em casa. Entendeu? Olha o tamanho da criança. Entendeu? Manda aí, aproveita o acampar dentro. Manda para o pastor Ricardo para acampar dentro. Aproveita o acampar dentro. Manda para cá, irmãos, porque precisa disso, irmãos. E como as esposas precisam, o tempo vai passando e a gente esquece. Esquecemos de fazer isso. Moody, um grande evangelista, ele vai dizer assim: você não precisa que ninguém vos ensine nada, porque a unção, o Espírito Santo, vos ensine todas as coisas. Mas você precisa de alguém para te lembrar aquilo que você esqueceu. E é necessário. Já percebeu, se nós fizéssemos tudo que nós fazemos durante o namoro, no casamento, não teria divórcio. O americano, ele gosta muito de pesquisa. Eu foi até num artigo, falando sobre o amor, e essa pesquisa ali na América diz assim, que se no casamento os maridos beijassem 10% do que os namorados beijam, meu irmão, ia ter avivamento em casa todo dia. Casa para de beijar. No namoro, você deve beijar o menos possível. Mas no casamento, irmão, você deve beijar muito. Mas chega no casamento, para. Eu estava conversando com um jovem, ele veio conversar comigo. Aí ele falou assim: pastor, eu comecei a namorar, o namoro terminou. Eu falei: é mesmo? Ele falou: é. Ele falou: pastor, mas graças a Deus, porque o namoro caro. Ele falou: pastor, sempre andei a pé, depois comecei a namorar, namorado só queria andar de táxi. Eu falei: você pagou? Aí, pastor, paguei, tem que pagar. Eu falei: não. Eu falei: você paga? Meu irmão, eu falei: ele foi falando que foi gastando. Eu falei: meu irmão, você foi à falência assim, é? Meu irmão, a gente faz um período de namoro. Aí depois casa, você quer que a esposa anda 10 quarteirões, 10 quilômetros com você, faz no casamento. Economiza no namoro, pra você gastar muito no casamento. Aí gasta no namoro, né? Nós vamos ter um encontro aqui, só os namorados, viu, Denis? Nós vamos ter, para ensinar. É no casamento que você deve zelar. Não? O marido deve fazer isso. Interessante sobre o prazer e o deleite. Eu já vi muitas pessoas falando, isso vem por causa do período medieval. A igreja nunca soube lidar com a sexualidade. A igreja nunca soube, meus irmãos. Interessante que falar de sexo hoje dentro da igreja ainda é um tabu, né? Tem gente que acha que falar de sexo é pecado. Isso, no período medieval, ficou assim mais evidente ainda. E há escritos no período medieval, e são defendidos até hoje, que fala que Paulo era contra a questão do sexo, do prazer. Mas assim como Jesus e Paulo são os primeiros a defender a questão do prazer, que deve ser, e deve ter, e deve existir no casamento. Não é durante a vida de solteiro, do casamento. Isso tudo, o marido precisa pensar. O marido não pode pensar só nele. É uma alegoria que a gente fala, que o homem é um fogão a gás, acende rápido. A mulher é um fogão a lenha, demora. E quando Paulo escreve sobre o casamento, ele está falando sobre isso. Todos esses cuidados precisam ter. Eu nem vou entrar nisso aqui agora não, porque tem uns olhinhos assim regalados para mim. Mas depois nós vamos tratar disso só entre casais, só para maiores. Nós vamos ter um encontro só para maiores, né? É um encontro bom. Nós vamos ter um novo culto aqui, além desse domingo de manhã. Deixa eu falar, vai ser um encontro de casais. Ele vai acontecer
de 2 em 2 meses. Então, em um mês acontece o de mulheres e de homens, no outro vai acontecer o encontro de casais. Sabe, aí a gente vai poder aprender mais da vida de casais. Não? Meus irmãos, 1 Tessalonicenses 2,7, eu estou caminhando para o final. 1 Tessalonicenses 2,7. Abre comigo lá para me ler esse versículo com você. 1 Tessalonicenses 2,7. Primeira Tessalonicenses 2,7, olha o que Paulo diz. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Esse aqui, carinhosos, a melhor tradução seria acariciar. O marido precisa ser carinhoso com a esposa. O marido precisa ser sensível às necessidades emocionais, às necessidades sexuais das mulheres. O marido precisa ser carinhoso. 98% das mulheres reclamam que o marido não é carinhoso. O problema é que o homem, às vezes, ele quer tratar a mulher como se fosse outro homem. Não dá, irmãos. É interessante o Samuel, a criança. O Samuel está naquela fase que ele quer ficar em grupinho de homens. E às vezes a gente tem que falar com ele, olha, se você estiver brincando com a menina, lembra que é menina. Você não pode chegar dando soco nela. É menina. Às vezes lá em casa ele quer brincar com a Eliana igual ele brinca com um amigo. A gente brinca lá, às vezes, de UFC, eu e ele. Não deu chute para cá, murro para lá, rola no chão. E às vezes, quando eu não estou lá, ele quer chamar a Eliane, a mãe dele, para o braço. Vem. Aí a Eliane fala, Samuel, eu sou menina. Você não pode me chutar igual você chuta o papai. A mulher, ela necessita de carinho. E, marido, qual foi a última vez que você acariciou, fez um carinho na sua esposa? Qual a última vez, esposa, que você fez um carinho, um cafuné? Paulo fala que o marido, agora volta lá em Efésios 5, verso 30. Ele diz, porque somos membros do seu corpo. O marido deve cuidar fisicamente da mulher. Quando você casa, a sua atenção precisa voltar para sua esposa. Quando você casa, você, marido, tem que deixar todos os outros relacionamentos por causa da esposa. Sabe qual que é a dificuldade? É que às vezes o cara casa e quer viver como solteiro. Não dá. Você casou. Você colocou um anel no dedo. A atenção agora é para a esposa, a atenção é para a sua família. Agora, esposa, não usa isso como argumento para impedir o esposo de jogar o futebol com a gente na sexta. É uma vez por semana, libera o moço. É necessário esse equilíbrio. Precisamos entender isso. Então, marido, cuide da sua esposa. Esposa, cuide do seu marido. Deixa eu falar para você, marido. Cuide da sua esposa. Senão o outro vai cuidar por você. Mulher, cuida do seu esposo. Senão outra vai cuidar por você. E esta é a realidade. Eu me lembro de uma irmã, e quando eu fui ministrar, em outra igreja, foi no interior, e foi tão interessante, que falando sobre relacionamento, ela falou assim, pastor, mas não dá para cuidar desse traste. E ele estava atrás, ele olhou e falou assim, olha, pastor, mas tem mais umas duas querendo me cuidar no lugar dela. Aí eu olhei para ela e falei, está vendo, irmã? Irmãos, cuide. Agora, estar num casamento, ou tentar desenvolver um casamento, tentar ser feliz num casamento, sem a pessoa do Espírito Santo para te ajudar, eu acho quase impossível.
Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E quando nós estamos nesse tempo, como a semana do clamor, marido, você tem que vir todos os dias, trazer a sua esposa, buscar Deus, para quê? Para que a sua casa seja um pedacinho do céu aqui na terra. Para que a sua família seja uma família abençoada. Para que o seu casamento seja um casamento abençoado. Não deixa para buscar Deus depois que a coisa chegou no final. Não deixa para buscar ajuda quando o casamento chega numa crise, onde a única solução que o marido e a mulher encontram é o divórcio. Porque quando chega no período do divórcio, às vezes é só um milagre. Mas se buscar orientação, se buscar conselho antes, e às vezes a coisa é simples. Às vezes o que você vai precisar fazer é como eu fiz, chegar com uma sacola todo dia em casa, e vai ser festa. Mas busque ajuda. E nós queremos, como igreja, ter famílias fortes, casamentos duradouros. Eu queria fazer algo a partir de hoje. Todo domingo, se for a data de aniversário de casamento, só de casamento, viu, irmãos? For aniversário de casamento, nós queremos orar por você aqui no culto. Aniversário de casamento, senão todo dia nós vamos orar por um, né? Igual hoje é aniversário da Claudinha. A Claudinha foi arrebatada. Da Bruna também. Eles estão indo lá para a pizzaria, a igreja toda está convidada, eles vão pagar. Mas aqui, se é aniversário de casamento seu, nós queremos orar por vocês aqui. Para quê? Para que isso sirva de inspiração para outros. Então nós vamos ter casais aqui que vão fazer 1 ano de casado, mas vão ter outros que vão fazer 30, 40, 50. E nós precisamos dessa referência hoje de casamento. Fui fazer o estudo bíblico ontem com as minhas irmãs, e chegou o assunto de casamento, uma delas falou, não, se surgir oportunidade eu caso, se não der certo eu separo. É essa mentalidade que as pessoas estão entrando para o casamento hoje. E quando você celebra momentos onde tem pessoas celebrando 30, 40 anos de casamento, é para mostrar que essa instituição, se lá fora eles dizem que está falida, não, ela não está falida, porque aquilo que Deus cria não fale, aquilo que Deus cria é perfeito, e permanece perfeito. Mas para termos um casamento, meus irmãos, precisamos da obra do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos dos frutos do Espírito Santo no nosso coração. Marido, que você ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Mas para isso você precisa desse Espírito Santo gerando esse fruto dentro de você. Esposa, que você seja submissa e não se colocar numa posição de inferior, não. Porque não é assim que Deus te vê. Mas que você seja submissa, que você se coloque debaixo da submissão, da missão do seu marido. Que você se coloque debaixo da missão do seu marido. Que você deixe o seu marido ser marido em casa. Deixa ele tomar as iniciativas. Deixa ele ser o líder espiritual. Coloque ele neste lugar. E como nós precisamos aprender sobre isso, meus irmãos? Para que possamos ter casamentos felizes. Para que possamos ter famílias edificadas. Para que possamos ver a restauração de Deus nas casas, nas famílias. Deus quer fazer isso e Deus pode fazer isso. Que chegue o tempo que Lagoinha Estoril seja conhecida pelos casamentos sólidos, os casamentos felizes, que seja conhecido como um local onde o jovem solteiro entra e casa e vive feliz. É possível. E a Bíblia nos ensina, mas eu creio que isso só vai ser possível se tivermos o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, meu irmão, sem o Espírito Santo, sem os frutos do Espírito Santo dentro de nós, nós nunca vamos conseguir nos sujeitar ao outro. Nós nunca vamos conseguir olhar para o outro da forma que Deus olha. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Como família nós precisamos e como nós precisamos. Efésios 5, verso 31, ele diz assim: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aí o verso 32 ele diz assim:
grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Grande é esse mistério. Ele fala da união entre o homem e a mulher. Ele vai citar, Paulo vai citar o que nós lemos aqui lá em Gênesis 2. Quando Deus cria a mulher da costela de Adão, e Adão diz assim, olha, o nome dessa vai ser varoa, porque do varão foi tomado. Vem essa expressão, deixará, pois, o homem, pai e mãe, e unir-se-á a mulher, a sua esposa. Paulo vai citar algo que aconteceu lá antes da queda, antes do pecado entrar. Mas aí Paulo também traz uma expressão no verso 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Da mesma forma que o casamento une o homem e a mulher e faz deles um só, através da igreja nós podemos ser um só com Jesus. Nós podemos nos tornar um só com Cristo. E nós nos tornamos um só com Cristo quando nos tornamos igreja. Pastor, o que é se tornar igreja? Se tornar igreja, e talvez o que nos faz ser igreja, é o fato de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Você só é igreja se você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você só é igreja se o seu nome estiver escrito lá. Porque se o seu nome estiver escrito no livro da vida, vai chegar o dia que o noivo vai vir buscar a sua noiva. E nós, diz a palavra do Senhor, que encontraremos o noivo nos ares. Encontraremos com ele. Você só se torna igreja se você tiver o seu nome escrito no livro da vida. E pastor, como que eu posso ter essa certeza que o meu nome está escrito lá? Você vai ter essa certeza se no seu coração você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra, à direita de Deus Pai. Se no seu coração você crê e com a sua boca confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, isso é a garantia, porque no coração você creu, porque com a boca você confessou, você tem a certeza que o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Você vai ter essa certeza que você é a igreja. E se você é a igreja, você também tem essa certeza desse mistério que Paulo falou, que você vai se unir a ele, ao ponto de se tornar um só com ele. Eu queria orar por você. Eu queria convidar você a colocar as suas mãos sobre o seu coração. Eu queria que você orasse comigo junto, dizendo assim, ó Deus e Pai, eu quero ser igreja. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. E é por esta razão que nessa noite eu abro o meu coração para receber a Ti, Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador. Pai, perdoa os meus pecados. E eu que um dia andei nos Teus caminhos, mas me afastei, arrependido eu volto, porque eu quero ser um, eu quero ser igreja, unida com Cristo, e o que Deus uniu, o homem não pode separar. Eu quero ter a certeza da minha salvação em Cristo Jesus, nesta noite, em nome de Jesus. Permaneça com os teus olhos fechados. Hoje nós falamos da obra do Espírito Santo no casamento. Mas o maior de todos os casamentos, a Bíblia diz que será o casamento, a união entre Cristo e a sua igreja. Essa união vai acontecer na eternidade. Essa união vai acontecer nos céus, aonde nós nos uniremos a Cristo. E talvez nessa noite, pela primeira vez você veio aqui a Lagoinha Estoril, e pela primeira vez você fez esta oração, entregando a sua vida, convidando Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Ou quem sabe um dia você andou unido com Cristo, mas você se afastou, e hoje você retorna para os caminhos dele, porque você quer permanecer unido com ele. Eu quero fazer esta oração,
Eu quero orar por você, mas essa oração apenas eu vou fazer. E para que eu ore por você, eu queria um sinal da sua parte. Eu queria que você levantasse uma de suas mãos bem alto. Você que nessa noite entrega a sua vida para Jesus. Você que está entregando a sua vida. Você que está confessando Ele como Senhor e Salvador. Ou você que estava afastado, mas hoje você retorna para os caminhos do Senhor. Eu quero fazer essa oração por você. Mas para isso, aí no seu lugar, sem constrangimento nenhum, por isso todos estão com os olhos fechados. Eu queria um sinal da sua parte. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, ou se você quer voltar para os caminhos do Senhor, eu queria que você levantasse uma de suas mãos bem alta onde você está. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Levante a sua mão bem alto. Você que quer, nesta noite, entregar a sua vida para Jesus, reconciliar com Ele, viver essa nova história. E talvez a restauração do seu casamento, da sua vida sentimental, começa com essa decisão de entregar a sua vida a Jesus. Eu quero orar por você que levantou a sua mão. Sem constrangimento algum, eu quero convidar você que levantou a sua mão a vir aqui à frente. Eu quero fazer essa oração por você. Vem aqui. Eu quero orar por você. Talvez você não levantou a sua mão, mas você sabe que o seu lugar é aqui à frente. Eu quero convidar você a vir, porque eu quero orar por você. Eu quero abençoar também a sua vida nessa noite. Noite que você pode tomar essa decisão de se unir a Cristo, de ser um com Ele. E nós como igreja queremos abençoar a sua vida. Ou quem sabe você que estava longe dos caminhos do Senhor, mas quer novamente andar unido com Ele. Eu quero orar por você. E essa é a oportunidade que eu quero te dar, para que você saia do seu lugar e publicamente declare que Jesus é Senhor da sua vida. Aleluias. Eu quero convidar toda a igreja a estender as mãos aqui à frente. Pai, nós abençoamos a vida do Albano. Quebramos sobre a vida dele todo o poder das trevas. Declaramos que começa um novo tempo, uma nova história sobre a vida do teu filho. Cremos, como diz a tua palavra, que os céus param para festejar e regozijar nessa noite pela vida do Albano. E nós o recebemos como parte, como membro da família de Deus. Família essa, ó Deus, que somos, como igreja do Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Albano, o que de mais precioso que poderia acontecer na sua vida acontece agora. Agora você faz parte de uma família. Eu não conheço a sua família, não sei como ela é, mas você recebe uma nova família, a família de Deus. Somos família porque temos o mesmo Pai, servimos ao mesmo Deus. Eu queria que você conhecesse um pedacinho dessa família. Eu vou contar até 3. Eu gostaria que você virasse para trás, para conhecer a sua nova família em Cristo Jesus. E toda a igreja vai contar comigo, vamos lá? 1, 2, 3. Seja bem-vindo à família de Deus. Aleluia. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família que tem o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu quero terminar essa reunião orando pelos casais que estão aqui. Se você está do lado da sua esposa, abrace ela. Eu vou pedir ao pastor Eliane para fazer essa oração por todos os casais. Os namorados agora também, pode abraçar aí, porque eu vou celebrar seu casamento aqui ainda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós queremos abençoar os casais. Essa noite o Senhor escolheu para falar sobre casamento, sobre essa obra linda do Espírito Santo em nossas vidas. Eu queria terminar essa reunião orando por todos os casais que aqui estão, orando também pelo solteiro. Lembra dos solteiros?
Não lembro da época sua de tribulação. Não. Ore pelos solteiros, para que tenham namoros santos, abençoados, que cheguem a um casamento debaixo do conhecimento do propósito que é o casamento. Eu queria que você fechasse os teus olhos, abrace aí a sua esposa, seu esposo, seu namorado, sua namorada, e nós queremos orar por vocês. Deus, no nome de Jesus, como somos gratos ao Senhor pela família. E nós queremos te agradecer, Pai, por essa bênção que temos, que é a família instituída pelo Senhor. No nome de Jesus, queremos te convidar, Espírito Santo, para que o Senhor seja real na nossa família, na nossa casa, no nosso relacionamento. Que a graça do Senhor, que o favor do Senhor venha inundar a nossa casa, os nossos relacionamentos, que possamos amar, Deus, o nosso esposo e ser submissa a eles, assim como também os maridos querem ser, ó Deus, esse homem que irá amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Deus, nesta noite, nós queremos fazer uma aliança com o Senhor, que nunca mais o nosso casamento será o mesmo, porque o Espírito Santo é a pessoa principal que estará nesse relacionamento, dirigindo, instruindo para a glória do teu nome. Pai, nós oramos também pelos solteiros, que a graça do Senhor, que o favor do Senhor esteja sobre eles, que o Senhor venha estar orientando, para que eles também venham instituir a família de Deus aqui na terra. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus, meus irmãos.